Nos últimos dias recebi uma mensagem de um dos nossos inscritos aqui no canal com uma pergunta muito pertinente. Pastor, o que é o BRICS? E por que tanta gente está falando sobre isso ultimamente? A pergunta dessa pessoa revela algo importante. Há uma crescente inquietação sobre os movimentos econômicos e políticos globais e como tudo isso pode se conectar, como tudo isso pode estar conectado às profecias bíblicas. Por isso, nesse vídeo, vamos explicar de forma clara o que é o BRICS, quais são os países que fazem parte deste plano de expansão e o que tudo isso pode significar dentro do cenário profético dos últimos dias. Mas antes, porém, precisamos daquele apoio seu de sempre, aquele apoio, aquela participação importante, aquele apoio que cada um de vocês sempre tem nos dado. E por conta desse apoio, hoje nós estamos com mais de 25 mil inscritos no canal. Muito obrigado pelo carinho, pelo respeito, pela participação, pela cooperação, pela interatividade de vocês conosco. Então, mais uma vez eu quero lhes pedir, precisamos do seu like, precisamos do seu joinha, tá aí abaixo aí, deixa o seu like, seu joinha e por conta da magnitude, da profundidade, da seriedade desse vídeo, o seu comentário também será muito importante. E através do seu comentário você pode também deixar aí um pedido de um vídeo, um assunto que você quer que a gente esteja gravando, que a gente esteja trazendo aqui para esclarecer para você. O que é o BRICS? BRICS é um grupo de cooperação econômica e política que reúne atualmente 5 países principais. Primeiro, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O nome é um acrônimo das iniciais em inglês desses países. B para Brasil, R para Rússia, I para Índia, C para China e S para South Africa ou África do Sul. O grupo ele foi originalmente formado em 2006, sem ainda a participação da África do Sul, que veio fazer parte do grupo em 2010, com o objetivo de criar uma nova ordem mundial multipolar, onde nenhum país teria a hegemonia absoluta, especialmente em resposta à influência dos Estados Unidos e da Europa Ocidental no sistema financeiro global, como, por exemplo, o caso do FMI e o Banco Mundial. Quais são os motivos do BRICS? Respondendo aqui a pergunta que foi feita aí no canal. Quais são os objetivos? Para que ele serve? Qual é a finalidade, então, desse grupo, dessa união de países? Primeiro, o BRICS ele surgiu para equilibrar o poder mundial contra o domínio dos Estados Unidos e do Ocidente. Esse foi o motivo principal. Depois ele veio com a proposta para criar alternativas financeiras ao dólar e ao sistema chamado SWIFT. Depois vamos falar um pouquinho mais sobre o que é o SWIFT. Ele veio também para promover o comércio direto entre seus membros e em moedas locais. Ele veio para investir em infraestrutura nos países membros afiliados ou aliados, por meio do novo Banco de Desenvolvimento chamado NDB, o Banco do BRICS, com sede em Xangai. E por que os Estados Unidos não fazem parte do BRICS? Essa foi uma outra pergunta que me enviaram consequentemente após a primeira pergunta que eu recebi. Primeiro, os Estados Unidos não fazem parte porque eles não querem, por diversos motivos estratégicos. E eu vou passar aqui para você alguns desses motivos estratégicos pelos quais os Estados Unidos não fazem parte nem querem fazer parte do grupo do BRICS. Primeiro, é o interesse geopolítico. O BRICS nasceu como contraponto ao poder dos Estados Unidos e da OTAN. A presença dos Estados Unidos
no grupo do BRICS, ela seria contraditória, porque eles são o alvo da crítica principal desse grupo. Segundo, o sistema baseado no dólar, os Estados Unidos ainda dominam todo o sistema financeiro global através do dólar. Agora, o BRICS, a intenção do BRICS é buscar a desdolarização, é desdolarizar o comércio internacional, tirar o dólar de cena, o que ameaça, a hegemonia americana e traria posturas ideológicas diferentes. Se os Estados Unidos fizessem parte desse grupo, automaticamente eles trariam uma postura ideológica diferente, contraditória ao BRICS, e onde esses países com visões alternativas ao modelo liberal ocidental, como por exemplo a China e a Rússia, e até mesmo a Índia, que tem agora a autonomia e interesses próprios. Os Estados Unidos são vistos como intervencionistas e centralizadores pela visão desses outros países. Existe uma rivalidade com a China e a Rússia. Existe uma rivalidade entre China e Rússia, que são rivais diretos dos Estados Unidos em parte da influência global com tecnologia, armamento e liderança estratégica. Por isso, então, estar junto ao BRICS, ou estar no BRICS, junto com eles, com esses outros países, seria algo incoerente com a política externa americana. Eles não falam a mesma língua. E existem países que já aderiram. E agora temos aqui alguns outros países que atualmente estão atuando de forma direta nesse grupo de aliados. Até agosto de 2023, os membros diretos do BRICS eram os que levam a sigla do nome: Brasil, Rússia, Índia, China e South Africa, ou África do Sul, por isso o nome BRICS. Mas, porém, em 2024, o grupo BRICS ele iniciou uma alternativa de expansão. Ele deu oportunidade para que mais países, nesse caso, 6 novos países, eles foram convidados a ingressar oficialmente no grupo chamado BRICS. No dia 1º de janeiro de 2024, a Argentina ela desistiu após a mudança de governo. Depois veio a oportunidade para o Egito, a Etiópia também, a Arábia Saudita, Emirados Árabes e Irã. Ou seja, em 2024, o BRICS passou a ter 10 novos membros ativos, ou 10 membros ativos, com a saída da Argentina, que cancelou a sua adesão. No caso, se a Argentina fizesse parte, então seriam 11 países, mas agora são apenas 10. O que acontece é o seguinte: existem outros países que estão interessados em fazer parte do que chamamos de BRICS. Mais de 40 países, eles já demonstraram o seu interesse formal e até mesmo informal em se unir ao BRICS. Entre eles, temos agora interessados a Indonésia, a Nigéria, a Venezuela, o Paquistão, Cuba, Cazaquistão, a Bielorrússia, a Tailândia, o Zimbábue, a Argélia e Senegal. A expansão do BRICS ela está sendo pensada como de forma gradual, com foco em alianças, que são alianças estratégicas, que são interesses energéticos, militares, comerciais e políticos. Do ponto de vista econômico e geopolítico, o BRICS ele representa uma ameaça à hegemonia do dólar como moeda global. Um desafio ao sistema ocidental de segurança internacional oferecido pelo FMI, a OTAN e a ONU,
que vão desencadear um novo eixo de poder centrado no Oriente, como, por exemplo, países como a China, Rússia e a Índia, e países ainda que estão em desenvolvimento. O que acontece no momento é que uma ameaça à influência americana no Oriente Médio, especialmente com a entrada da Arábia Saudita, do Irã e Emirados Árabes. A formação de alianças energéticas, por exemplo, através do petróleo que está fora do dólar, alianças tecnológicas e acordos bilaterais sem a participação do dólar, pode mudar de forma radical o equilíbrio global até 2030. O BRICS ele vai trazer uma influência muito forte no que diz respeito às profecias bíblicas, o que diz respeito ao redesenho global que estamos vivendo ou vivenciando dias em que alianças internacionais antes eram impensáveis, agora estão se unindo e se formando a todo vapor. A expansão do grupo BRICS, que nós já conhecemos, que são o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul, agora com a participação, com a chegada de novos membros como o Irã, o Egito, Etiópia, a Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, vai levantar uma questão urgente para todos os cristãos, para todos os crentes, para ficarem atentos aos sinais dos tempos. E se você me acompanha aqui nesse canal, você tem observado que o nosso intuito é trazer uma visão geopolítica, porém bíblica, profética, que nos une à palavra de Deus, para deixar você inteirado de que nós não somos crentes envolvidos com política, mas nós estamos antenados ao que está acontecendo na política, porque faz parte de uma ação bíblica e profética. Então, nós precisamos estar atentos a esses sinais dos tempos, porque haveria, biblicamente, profeticamente, uma conexão entre essa aliança global, no caso, estamos falando hoje sobre o BRICS, e uma profecia bíblica, porque a Bíblia, ela profetiza, ela prediz, ela relata, ela revela isso para os últimos dias. Então, será que está mais uma vez, diante dos nossos olhos? A pergunta para nós hoje, nós já vimos isso na Bíblia, já lemos essa história, e fica aqui uma incógnita, uma pulga atrás da orelha. Será que hoje nós não estaríamos vendo diante dos nossos próprios olhos uma nova Torre de Babel? Guarde esta palavra e associe esta ideia à ideia bíblica, ao que foi descrito na Bíblia. Será que não estamos vendo? Se você pode ver, se você pode perceber, se você pode analisar, se você pode distinguir, esse desenho, essa foto, essa imagem, essa picture de uma Torre de Babel nos tempos bíblicos e agora diante de nós. Por quê? Porque a Bíblia ela nos mostra que sempre a humanidade ela tentou se unificar em torno de um projeto. Por isso nos aponta para a Torre de Babel. A Torre de Babel era um projeto nada mais nada menos que a tentativa da unificação ou autonomia de poder sem submeter-se a Deus. E o resultado nós já sabemos, foi a confusão e o julgamento de Deus. Lá em Gênesis capítulo 11, os homens, quando estavam construindo a torre, eles disseram assim: eia, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo cume, o topo, toque nos céus, e façamo-nos um nome para que não sejamos mais espalhados.
O BRICS representa em muitos aspectos essa tentativa moderna, essa tentativa dos nossos dias de criar um sistema geopolítico e econômico alternativo ao domínio ocidental. Mas no cerne, no centro dessa aliança, há algo mais profundo. A busca pela quebra da hegemonia do dólar, né? A separação dos Estados Unidos com esse grupo mostra a formação de um novo centro de poder mundial. O profeta Daniel, ele viu também em um de seus sonhos, de uma de suas revelações, ele viu 4 impérios mundiais sucessivos. Isso está lá em Daniel capítulo 2 e Daniel capítulo 7, culminando em um império de 10 dedos ou 10 chifres, representando uma confederação de reis ou nações no tempo do fim. Os 10 chifres aqui do livro de Daniel são 10 reis que se levantarão, Daniel capítulo 7. Embora o BRICS não represente diretamente, aqui eu quero deixar bem claro, preste atenção, nós estamos fazendo aqui uma figura de linguagem, uma analogia, nós estamos analisando, fazendo uma análise do campo geopolítico. Embora o BRICS não represente diretamente esses 10 reis, porque nós sabemos quem são eles de forma bíblica, ele revela, o BRICS ele revela um movimento de aglutinação geopolítica com dezenas de países pedindo a entrada no grupo, rompendo, aqui está a chave, rompendo com a lógica do sistema global centralizado no Ocidente. A própria expansão recente para 10 países, ela pode ser vista como um prelúdio escatológico, uma sombra daquilo que está por vir. O Apocalipse, o livro de Apocalipse, ele também anuncia que reis e nações, eles se entregarão seu poder, ou eles entregarão seu poder à besta. Os textos de Apocalipse e de Daniel, eles nos fazem refletir e perguntar se será que esses blocos estariam de forma global se moldando para futuramente entregar o seu poder a um governo mundial centralizado. O que acontece é que está se aproximando o dia em que a economia global e o controle de comprar e vender surgirão. O sistema já está alinhado ou se alinhando ainda em pequenos detalhes. Se você acompanhar alguns vídeos meus, o vídeo que eu falei dos drones e outros vídeos mais recentes atrás, você vai ver que um alinhamento está se concretizando, tá? O poder de comprar e vender vai surgir o mais breve possível, como o relato de Apocalipse 13, que fala de um sistema no qual ninguém poderá comprar ou vender sem a utilização, sem a posse da marca da besta. Se você for na China hoje, a pessoa ela vai ao mercado, ao supermercado, ela vai no shopping, ela vai fazer compras, ou ela paga com o escaneamento da sua mão, ela coloca a mão e a mão é escaneada, ou a leitura facial. A máquina, o algoritmo, a inteligência artificial, ela faz uma leitura da face ou da mão. Então fica aqui a pergunta: será que a China não está já protagonizando esse sistema que não vai surgir, mas já está acontecendo? O fato é que pode acontecer e vai acontecer de forma geral, global. Por isso, o BRICS merece a nossa atenção. O BRICS ele busca criar uma moeda digital própria, um sistema alternativo ao que temos hoje chamado de SWIFT, usado por nós aqui no Ocidente, e acordos comerciais que eles querem fazer fora do dólar. Se no futuro essas moedas forem integradas
a um sistema ou a sistemas de identificação digital como a China já tem, elas então poderão preparar de forma global, esse é o intuito, esse é o propósito, de forma global preparar o terreno para o cumprimento literal dessa profecia. O cristão que é maduro, o cristão que está ligado, antenado, lendo a palavra de Deus, cheio do Espírito Santo e da sua palavra, ele precisa observar os movimentos políticos econômicos com um certo discernimento espiritual. Não podemos estar desapercebidos a isso. Temos que estar atentos. O BRICS ele pode ser uma ponte, ou um ensaio, ou uma peça no quebra-cabeça maior que aponta para a centralização do poder mundial, do controle financeiro e alianças contra Deus e o seu povo. Então o BRICS ele é mais do que uma economia, ele é uma profecia disfarçada de diplomacia, gente. Estamos assistindo a um redesenho do poder global que prepara o mundo para a revelação final do anticristo, de um governo centralizado e de um sistema que ditará o que devemos comprar ou vender, quem pode e quem não pode existir fora desse sistema. É o que nós estamos fazendo aqui diariamente, todos os dias, constantemente. Por isso eu quero lhe pedir mais uma vez, deixe o seu joinha, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe, se inscreva nesse canal, porque fazendo assim nós estamos pregando a mensagem do Evangelho, a mensagem do fim. O BRICS ele é mais do que um bloco econômico, ele é um projeto de redesenho do poder mundial. Os Estados Unidos não participam porque o BRICS ele é essencialmente uma resposta à hegemonia americana. Eles querem dissolver o poder americano. A expansão do grupo em direção à Ásia, África e Oriente Médio mostra que o Sul global também está buscando a sua independência no Ocidente. Enquanto isso, os Estados Unidos tentam conter o avanço do BRICS com sanções econômicas. Essas sanções que você ouve na televisão, nas grandes mídias, é os Estados Unidos tentando reter ainda a força do BRICS, tentando impedir alianças com a OTAN, com o grupo G7 e até com o grupo G20, que é um reforço do dólar como moeda global. E disputas geopolíticas abertas, especialmente contra a China e a Rússia. O cenário geopolítico está mudando diante dos nossos olhos. O BRICS, ou BRICS, não é apenas uma aliança econômica, ela é uma peça de algo muito maior que está sendo articulado nos bastidores da história. Como vimos, a Bíblia nos dá discernimentos para entender os tempos. Jesus nos alertou que nos últimos dias nações se uniriam, sistemas seriam fortalecidos, fortificados, um governo global surgiria com a aparência de paz, mas com intenções proféticas ocultas. Estamos vivendo o que a Bíblia chama de princípios de dores, princípios dessas dores. Os blocos econômicos como o BRICS estão preparando o terreno para o que a Bíblia chama de um sistema global que controlará compra, venda e soberania. Eu quero saber a sua opinião. Deixe aqui nos comentários o que você pensa sobre o avanço do BRICS. Você acha que ele se encaixa na profecia bíblica? E aproveite, escreva também o seu próximo tema, o tema que você quer, que você gostaria que eu abordasse aqui no canal. Pode ser sobre geopolítica, escatologia, tecnologia, profecia, anticristo, terceiro templo ou qualquer outro tema profundo. Inscreva-se no canal e, se você ainda não é inscrito, ative as notificações, o sininho, para não perder nenhum conteúdo. Deixe o seu like e, se esse vídeo falou com você, lembre-se, a palavra de Deus é a nossa bússola no meio da confusão mundial. Até o próximo vídeo e que o Senhor te fortaleça para discernir os tempos e permanecer firme, cheio do Espírito Santo de Deus. Fique com Deus, tchau, Shei Ele Hayantov, Nitra Eshavu Haba, Lehi Traot.